Você sabe quem que introduziu aqui? Porque até outro dia a gente recebeu o Pinduca, ele comentou, ele falou o nome, eu não lembro quem era, mas basicamente, na época lá dele, década de 70, sei lá, ele treinava na academia do Carson com o Hollis Gracie, não sei também onde ele aprendeu, ele viajava muito, ele deve ter aprendido alguma coisa e tentou implementar na academia, e tinha uma outra equipe, que eu não sei de quem é, que talvez até... Que eram as únicas equipes de greco-romana que rivalizavam no Rio naquela época. Eu acho que era o Barradas, se eu não me engano. Pode ser. Esse nome eu acho que foi ele. Era o Barradas, que foi o que trouxe, mas na verdade o wrestling, pelo que eu acompanhei, ele veio através de um grego mesmo, chamado Grego, que se estabeleceu em Itanhaém, São Paulo. Por coincidência, eu namorei uma menina de Itanhaém também. Então eu achei, caramba, que coincidência, né? Ela, na verdade, tudo ligado. Cara, não, ela tinha casa no Rio, ela morava no Rio, mas tinha uma casa em Itanhaém. Eu quando falei, caraca, cara. E aí ele começou a treinar wrestling lá. Aí não sei como ele conheceu Barradas e o Adir de Oliveira, que era um senhor que já faleceu. E aí eles treinaram e aí trouxeram para o Rio. E aí aqui começaram a promover o wrestling. Aí pegaram uma galera que é o Laerte, pai do Raoni, o Beto, filho, o Seu Leitão, pegaram o Jimmy, Juruna, né, meu treinador também. E aí foram divulgando o wrestling. Deixa eu fazer uma pergunta, Toninho. Qual que é a base do wrestling? Assim, qual é a diferença dela das lutas agarradas, assim, para um leigo que, enfim, tem pouco... brasileiro no geral, né? Tem muito pouco contato do wrestling, né? Tipo, o que basicamente diferencia o wrestling das nossas outras lutas agarradas que a gente tem por aí? O wrestling você tem que imobilizar o adversário, derrubá-lo e encostar as costas dele ao solo. E o bacana do wrestling, porque ele não tem origem. Desde que homem é homem, ele luta. E eu brinquei na Sport TV, né? Você sabe, eu sou comentarista, eu dizia isso, o pessoal gostava, que para meio que figurar. Você tem dois caras caçando o mesmo búfalo. Aí os dois mataram o mesmo búfalo com a mesma lança. E aí você olha pro cara, e agora? Quem que vai ganhar o búfalo? Pô, a gente saiu na porrada, a gente vai se atracar. Eu preciso tirar o cara para eu pegar o búfalo. Então meio que o wrestling nasceu aí, nesse empurra. Então, e sempre foi uma coisa instintiva. O homem nunca quer cair, né? Ele sempre tenta ficar em pé. E aí meio que o wrestling tem esse objetivo já instintivo, de derrubar o cara e subjugá-lo, né? E dominá-lo. Imobilizá-lo. Então o wrestling essa tem a sua principal característica. Imobilizar o cara, derrubar e imobilizar. Não finalizar, imobilizar. E quais são os maiores países de mais tradições? Assim, inicialmente medalhista de ouro temos Estados Unidos, a antiga União Soviética, hoje Rússia também, e basicamente Cuba. E Cuba sempre foi muito forte, e leste europeu. Hoje, assim, hoje não, de alguns anos, sei lá, 100 anos para cá, o Irã também se tornou uma potência absurda. O Irã tem muitos medalhistas olímpicos, campeões mundiais também. Então a gente tem basicamente por equipe Irã, Estados Unidos, Rússia, aí varia assim entre Cazaquistão, Uzbequistão, mas se for ver assim são os principais. Japão na última Olimpíada foi muito forte também. O Japão tinha uma tradição e retomou essa em Paris, né? Agora retomou a hegemonia de novo. Uma dúvida. Tem muito tempo que o wrestling está nas Olimpíadas? Ele foi Sim. Desde da antiguidade, da época do Platão. Mas já quando voltou agora nos tempos modernos, ele já era um dos esportes que já foi. Houve um movimento de tirá-lo, mas causou um impacto muito grande e acabou sem querer unindo o mundo. Na época, Putin, Ahmadinejad do Irã e Obama, os três fizeram campanhas para manter o wrestling. Caraca, uniu. É a paz mundial. Não, sério, o wrestling, cara. E a equipe olímpica americana foi lutar no Irã, um campeonato, e aí tiraram uma foto histórica entre a equipe olímpica americana e iraniana juntos, segurando a bandeira Save Olympic Wrestling. Caraca, e o Ahmadinejad desceu, que era o premier, desceu e saiu na foto, cara, porque ele também gostava muito de wrestling. Aí, cara, aí o pessoal falou, não tem como tirar o wrestling, cara. Não tinha. Foi um lobby muito forte. Não tem cabimento, cara. O nome é luta olímpica. Aliás, falando em nome de luta olímpica, o termo, dúvida mesmo, greco-romana, a gente só usa no Brasil ou... Não, Greco-Roman Style. Ele é o primeiro clássico. Na verdade, lá fora eles chamam ele de estilo clássico, porque ele já vem da Grécia Antiga. Não existia ainda pegada de perna, oficialmente. Né? Apesar de ter algumas gravuras na tumba de Tutankhamon,
e o pessoal lutando. Esse livro ele existe, essas figuras estão na fila, né? E aí elas comprovam que tinha só lutando, aquela imagem assim, aquele retão, um cara empurrando o cara assim, segurando uma perna, mas oficialmente a Olimpíada da Grécia Antiga é só greco. Maneiro. Ó, falando em Olimpíada, eu lembro que eu vou perguntar qual foi a sua primeira Olimpíada, né? Que eu sei que você disputou mais de uma. Se eu não me engano, foi a de Atenas, não foi? Foi Atenas. Eu sei porque nessa de Atenas eu tava na casa dos teus pais, lá com o Daniel. Pra quem não sabe, eu frequentava a casa do Antônio desde que eu era na minha fase ali de adolescente até o início da fase adulta. Pô, que legal. Eu tinha um contato muito grande com o Daniel, né? Que é o irmão do... É o irmão 04. Não, é 03. É o 04. 04, pô. 04. São 5 irmãos, né? 5 irmãos. 5 4. E todos eles, quer dizer, tirando você, o Nick nasceu no Brasil, né? Sim, o Nick nasceu no Brasil, temporal. Os outros são libaneses. São libaneses. Sim. E eu lembro que tinha uma galera lá na tua casa te assistindo. Pô, a luta foi, sei lá, 4 horas da manhã. Pô, o pessoal já tava... de Atenas, né? Já todo mundo, porra, animadão, porque era a primeira... Você foi o primeiro brasileiro aí para as Olimpíadas, não? Na verdade, não. Foi o Roberto Leitão Filho, meu treinador. Ele já tinha ido, não Ele tinha ido em Barcelona e Seul, mas convidado na época. E aí eu classifiquei o Brasil, graças ao trabalho deles também na época, com pontuações em pré-olímpicos. Aí eu fui convidado. Eu fui o único atleta Não, eu me classifiquei. Fui o único atleta do continente sul-americano classificado. Em todas as categorias na época. Que aí não tinha nenhum sul-americano. Foi o único mesmo. Pois justo em Atenas, né? Justo em Atenas. É um marca. Atenas é... Mas o Beto já sabia do meu potencial. Verdade, né? Porque eu disputei a pré-olímpico para Atlanta em 96. Fiquei por 1 ponto. Aí disputei o pré-olímpico de Sydney e fiquei por 1 ponto. Aí classifiquei para Atenas. Como é que funciona para disputar o pré-olímpico? Como é que é contextualizado? Você tem nunca mudou muito isso. Você tem um mundial, que é o qualificatório 1 ano antes da Olimpíada, que aí na época aí depende, classifica 6, 10, tá bom. E depois começa a classificar 2 continentais. E aí geralmente são 20, 21 no máximo assim atletas. Então no Pan-Americano eu classificava 2. Então nossa chance sempre foi a nível continental. E aí eu sempre disputei continental. Nessa de Atenas em específico, eu disputei o circuito mundial, e aí fui somando pontos, e exatamente para poder manter o país, o continente representado. É o continente, né? Não o país. Eu tive a classificação, a permissão de pontuações para poder participar. E qual foram as outras? As outras de Pequim, que eu me classifiquei, mas aí tive um problema com a Federação Internacional, que não reconheceu essa classificação, porque... eu não pesei, mas eu tinha conseguido o título aqui no continente, tinha feito uma final com o americano Tommy Rowlands, que já tinha sido ficado em bronze no mundial anterior. E a regra dizia que aquele que fizesse a final com um já classificado, você está automaticamente classificado. E aí na época eles já alegaram que eu não tinha ido disputar o Mundial do Azerbaijão, porque na verdade o Brasil poderia pesar lá, é uma confusão. Aí fui pro COI lá e tal. E depois foi aqui no Rio de Janeiro que eu classifiquei para o Rio, mas aí teve aquela história do Armênio, não sei se vocês acompanharam isso. Eu não tô lembrado. É uma polêmica grande que foi até passou na Globo e tudo mais, mas é um outro podcast. Mas foram classificações oficiais, assim, foram classificações válidas. Quer perguntar? Não, eu queria já emendar no... Porque assim, você também teve, além da... Porra, como o Tarcísio falou, né? Eu também considero você o maior nome aí do wrestling no Brasil. Tem o Beto Leitão também, que sim. Teu professor, mas assim, pra mim, você ali é quem mais representa. Então, além da luta olímpica, você também teve uma carreira no MMA, né? Foi. Sim. Tenho 15 lutas de MMA. Na época, na verdade, eu comecei treinando na Budokan com o Beto, né? Aquela escola Budokan Marco Ruas, que era a época do Vale Tudo, lá no Copa Leme. E o wrestling veio então, eu posso dizer que comecei no Muay Thai, porrada, mão aberta, depois wrestling. E por ser a mesma escola, por ser o Marco, o Pedro, então a gente fazia tudo ao mesmo tempo, a gente treinava tudo. E o MMA, engraçado que eu lutei minha primeira MMA em 2001. Foi num torneio lá em São Paulo, Ribeirão Preto, porque a equipe já era de MMA.
E meu sonho era ir para a Olimpíada. Então, meio que meu caminho da MMA era para me manter competitivo e, quem sabe, ter verba para custear minha carreira. Uhum. Então, eu saía na porrada para ter dinheiro e complementar para poder realizar meu sonho. O MMA para ele era um treino para as Olimpíadas. E acredite, cara, eu me sentia mais nervoso lutando wrestling que MMA. Porque representar o país para mim era muito importante. Eu sentia uma responsabilidade muito grande, apesar de muita gente falar, não sei o quê. E o MMA era eu. Jaúde entrou na porrada. Agora wrestling, Brasil perde. Entendi. Isso aí para mim era uma coisa... Entendi, caraca, é verdade. Isso para mim era uma coisa muito, muito pessoal. Cara, Brasil perde no wrestling. Né? Antônia Jaúde representou mal o Brasil. Entendi. Antônio Jaúde faz uma luta. Né? Antônio Jaúde faz uma luta e entra na porrada, olha só. O peso do Olímpico é muito mais forte, né? O peso do wrestling, né? E aí deu certo, porque em 2002 a gente foi para Bulgária. Fui para Bulgária já com o dinheiro do comitê. A confederação tinha acabado de assumir em 2000 com o professor Pedro Gama Filho, que assumiu em 2000 com Beto Idoca, o filho dele, na época, né, no intuito, junto com o Gilberto Arboés, no intuito de mudar o esporte. Então, soma dinheiro daqui e dali, a gente foi... Aí eu briguei muito porque tinha muito essa... não vou dizer falsa ilusão, mas, por exemplo, Cuba era o melhor lugar que tinha para treinarmos aqui no continente. E a gente, quando ia lá treinar ou competir pan-americano, a gente entrava na porrada, porque o cubano nunca vai... por mais que ele ama a cultura brasileira, você é um adversário potencial. Sim. Quando ele começa a detectar que você é um adversário, talvez ele não compartilhe das mesmas estratégias, de uma forma estratégica. Eu amo o povo cubano, é o povo que é mais amigo nosso. Mas eu comecei a perceber que precisávamos sair do continente e treinar lá fora. Como é que eu quero ser medalhista pan-americano treinando dentro do continente? Sim, sim. E aí, em 2002, fomos para a Bulgária. Eu fui o primeiro a ir para a Bulgária, ficar lá um tempo, concentrado, fiquei um mês. Cultura nova, né, aquelas coisas. Aí conheci o Jorge Kalchev, que é nosso treinador, que na época a confederação tinha feito um elo. Ele nos abraçou e comecei a treinar muito na Bulgária. Tanto é que em 2003 fiz a final dos Jogos Pan com o Daniel Cormier, que foi a primeira medalha de prata no Pan-Americano de Santo Domingo. Caraca, como é que foi essa luta? Foi em 2003. Foi boa, perdi por 10-2, se eu não me engano. Assim, a disparidade técnica era absurda, né? Nossa. Mas só em chegar numa final, eu ganhei 3 lutas para chegar numa final. Quer dizer, a estratégia deu certo. Qualquer continental nosso, sul-americano, tinha que ganhar. Então, ganhei, acho que de um cara da Guatemala, ganhei, não sei se é um venezuelano, não lembro, e cheguei numa final. Então, já foi transmitido ao vivo, aquela coisa, Jogos Pan. Então, vimos que esse era um caminho para a evolução do esporte, ficar no leste europeu. E aí a gente começou a ir direto. Aí também, aí para Atenas, estava lá treinando. Então, a Bulgária colaborou muito com a evolução do esporte no Brasil, né? Galera, eu vou explicar pra vocês o que vocês têm que fazer depois de ver esse vídeo, ó. Ativar o sininho do canal, você tem que curtir o vídeo e compartilhar pros amigos ali esses vídeos e pra todo mundo.